as análises individuais e também o pódio do bem e do mal. Porque hoje ficou aquele gostinho, né, de que, não sei, de repente quem acabou não fazendo o diferencial, né, não tem um diferencial para fazer o resultado, mesmo não sendo um dos piores em campo, eu acho que dessa vez, sem querer influenciar a voto de ninguém, mas eu acho que valeria, assim, uma puxadinha de orelha e, de repente, um pódio negativo. Mas, enfim. Eu particularmente, assim, eu acho que é um jogo que o Bahia faz que é muito na média do que a gente viu do Bahia nesse campeonato, o que é um negócio, assim, meio complicado, porque a gente vem repetindo tanto que o Bahia não tem sido brilhante durante a Série B, mas apesar de tudo tem feito uma campanha meio que nadando de braçada até o acesso. Então, assim, é um misto de ser competente, de, de ser competente, de os resultados ajudarem. Então, acho que tem muito um misto disso. Sobre o pódio, eu vou começar com o pódio negativo, porque eu acho que é mais fácil de elencar. E aí, assim, para mim, não tem como não citar o pior em campo sendo o Patrick. Para mim, muito mal hoje, assim. Para mim, pronto, se dá para resumir a partida dele em uma jogada, é a jogada do gol do Vila Nova. Ele se atrapalha na jogada com o Cabral, ele se atrapalha sozinho, faz a falta. E aí, para a partir da falta, o Vila Nova, que era inofensivo na partida, acaba, vai lá e arruma um gol e está na frente do placar. Então, assim, é um momento muito complicado. É um jogador que foi muito útil durante a Série B, mas que vive um momento muito ruim. Muito ruim. Então, assim, eu acho que valeria a pena Barroca chegar nessa semana que vai ter de preparação, dar uma conversada com ele e ver como é que está o sistema. Então, ele, para mim, é o pior em campo. Quanto a outros, eu acho que tiveram outros nomes que foram bem apagados. Não chegaram a ser prejudiciais em campo, mas foram nomes que não contribuíram como a gente esperava. E aí, assim, acho que nesse bolo dá para colocar o Caio Vidal e o Ricardo Goulart, por exemplo, que se a gente elogiou eles em outros momentos, inclusive o Caio Vidal, quando ganhou a posição, foi bastante elogiado. Acho que por mim, e se eu não me engano, acho que Pedro elogiou ele também. Mas hoje, um desempenho muito abaixo. Assim, ele não conseguiu vencer os duelos contra o William Formiga, que era o lateral esquerdo do Vila Nova. Teve muita dificuldade para dar volume de jogo. E aí a gente via assim, o Marcinho, que é um cara que a gente critica reiteradamente aqui, que às vezes vai muito mal, sendo o cara que tinha que ser a válvula de escape pela direita, porque o Caio Vidal não estava conseguindo dar o volume de jogo. E aí, assim, a gente sabe que quando o lateral precisa subir tanto, se expor tanto, pode ser que em algum momento dê uma brecha atrás. O Bahia não foi cobrado por isso, tá? Porque o Vila Nova ele não teve uma postura muito ofensiva no primeiro tempo, mas é algo que ficou no ar do e se. E aí, na minha opinião, isso fica ainda mais grave, essa falta de, não sei se de vontade ou de estar ligado no jogo mesmo do Caio Vidal, fica mais evidente ainda quando a gente vê quem substitui ele, que é o Marco Antônio, que para mim foi bem melhor do que ele, deu bem mais volume. Tá certo que não era um volume de criação, de toque de bola e tal, mas era um cara que pelo menos tinha a velocidade e o ímpeto de colocar a bola na área. E isso era o que o Bahia precisava no momento. E aí o Ricardo Goulart, para mim é o terceiro lugar, é o cara que todo mundo deposita muita esperança nele, porque querendo ou não, a gente sabe que é o cara com o currículo mais pesado do time do Bahia. Acho que junto com o Rodallega, né? Rodallega por ter rodagem internacional, mas o Ricardo Goulart é um cara com um currículo muito pesado e que mostrou bastante em alguns jogos, mas hoje ficou defendendo bastante também. Né? Não apareceu, não se aproximou bem do Daniel para tramar bem as jogadas, não foi o cara de finalização Parecia refinada que também se esperava. engessado também, né, Iago? Parecia meio engessado. Parece meio lento, assim, parecia que estava assim. Eu não sei se o nervosismo, que para mim até se justifica até a página 2, porque um cara que tem a experiência dele e que vive uma boa fase não pode se deixar contaminar pelo nervosismo que o resto do time se deixou contaminar, especialmente quando tem uma atmosfera tão favorável. E para fechar, eu colocaria seria um pódio de judô. Eu acho que o meu quarto nome seria o Luiz Henrique, que eu também não gostei da partida.
Achei que ficou devendo bastante, muito afobado, tomou um cartão bobo com 1 minuto de jogo e, para a sorte dele, não foi tão pressionado ao longo do jogo, mas assim, nas vezes em que aparecia o corredor para ele ir à frente, às vezes não ia, ou quando ia, optava pela jogada errada. Então eu fico com esses 4 nomes como o pódio negativo. Já posso emendar o positivo ou o Pedro quer falar o dele? Tu que manda, Ju. Não, vai. Mete o pé no acelerador. Vou botar aqui, então vamos embora. O melhor em campo, para mim, eu acho que não tem nem muita discussão. Pelo menos, a não ser que eu tenha visto outro jogo. Eu acho que não tem como não dar o prêmio de melhor em campo para o Davó. Foi o cara que realmente entrou e o jogo era um sem ele. E o jogo se tornou outro com ele em campo. Então, assim, muito participativo, muito agudo. Acho que, inclusive, para o jogo do Guarani, dependendo da conjuntura, eu fosse até com ele no lugar do Goulart, sabendo que o Bahia precisa da vitória. Então, assim, eu iria com um time mais avançado para tentar buscar esse resultado. Então, para mim, é o cara que realmente fez a diferença para o Bahia e, num chute dele, o Bahia poderia estar contando outra história hoje, né? Eu acho que 2 centímetros ali teriam resolvido bastante, 2 centímetros a menos. Mas, além dele, eu acho que eu vou citar, por incrível que pareça, depois de tanto bater nele em lives que eu participei, eu acho que eu vou citar o nome do Marcinho, em segundo lugar. Acho que ele participou bem. Ele, inclusive, foi ele quem deu praticamente o gol ao Roda Liga, que ele não conseguiu marcar. Fez um cruzamento muito bonito, colocou um arco muito bonito da bola e, assim, faz pau. E, quando não entra e pronto. Mas, assim, a jogada foi toda certa, toda bem desenhada. E ele, apesar de ter as deficiências que a gente sabe muito bem na marcação, hoje ele foi bem na parte ofensiva da partida. Ele apareceu, inclusive, como eu já disse, para suprir a ausência de presença do Caio Vidal. E como terceiro nome, eu vou colocar o Inácio. Assim, para mim, o jogador mais regular do Bahia nessa Série B é um cara que realmente, assim, o patamar de futebol dele, do que a gente viu do início do ano para agora, subiu bastante. E é um cara que, assim, o Bahia tem que olhar com bastante carinho para ele, porque tem feito uma Série B, assim, de altíssimo nível. Acho que, inclusive, está entre os melhores zagueiros da competição. E hoje, se o Vila Nova não exigiu tanto do Bahia defensivamente, ele foi muito seguro atrás e quando apareceu na frente foi perigoso, tanto que fez a assistência para o Davó marcar o gol. Então, acho que fecha bem essa menção ao pódio para ele, como o terceiro nome. Muito bem, bola passada para Pedro Números Pereira. Diga aí seus pódios. Antes de entrar nos pódios, eu vou só puxar aqui a estatística dos jogos das sextas. Sim, muito bem, muito bem. E a última vez que o Bahia perdeu numa sexta-feira aqui em Salvador foi em 2010, tipo, tem 12 anos. E de lá para cá, não quer dizer, tipo, a gente podia até dizer, pô, foram poucos jogos, mas não, foram 16 jogos, é uma quantidade considerável, assim. E dos 16, o Bahia ganhou 15, só empatou 1. O empate foi também em 2010, tá? Então, de 2015 para cá, que foi aquele, 2015 a gente teve aquele amistoso contra o Shakhtar Donetsk, e o Bahia ganhou, e ali começa uma sequência de 14 triunfos seguidos às sextas-feiras de noite na Fonte Nova ou em Pituaçu, né? A gente teve 2 jogos em Pituaçu. Mas, pô, é uma quantidade já marcante, assim, de triunfos, né? Então, são 16 jogos sem perder e 14 jogos ganhando, né, seguidamente. Então, fica aí essa curiosidade e eu espero não ter zicado minha onda lá sexta-feira. Mas, enfim. Pódios. Negativo, vou concordar 100% com o Iago, assim. Não vou tirar nem pôr nada do negativo dele. Para mim, o pior, sem dúvida nenhuma, Patrick. Patrick é um jogador que já viveu bons momentos no Bahia, e eu não acho ele um jogador horroroso, não, mas a fase dele é ruim. Patrick não vem vivendo um bom momento no Bahia, e hoje ele já havia falhado assim gravemente naquele jogo contra o Londrina.
Um jogo que o Bahia estava com o triunfo na mão até o finalzinho do jogo. E aí Patrick deu um escanteio que ninguém entendeu o que ele fez assim com a bola. Deu um escanteio para o Londrina e nesse escanteio o gol de empate do Londrina saiu. E hoje, mais uma vez, além de ter feito uma partida ruim, ele foi também decisivo no lance que originou o gol do Vila Nova. Então, para mim, não tem dúvida nenhuma, assim, o pior em campo realmente é Patrick. E concordo também com o Iago, para mim, Caio Vidal e Goulart apagados hoje. Também já fizeram boas partidas pelo Bahia, mas hoje não participaram muito do jogo, não estiveram tão bem. Luiz Henrique, eu vou até tirar ele. Você fez um pódio de judô, né? Eu vou até tirar ele, assim, porque o Bahia teve uma boa chance de gol, assim, que surgiu dos pés dele, né? Talvez o único chute do Bahia no primeiro tempo tenha sido dele. Mas, de fato, entrou nervoso. É um jogador que, infelizmente, a temporada dele, essa passagem dele no Bahia foi péssima, assim, sabe? Tipo, a gente não vai ter boas recordações da passagem de Luiz Henrique. Mas hoje eu vou deixar ele fora do pódio. Já botei ele no pódio negativo diversas vezes, então vou dar uma folga para ele hoje. Vou ficar só com os 3 aí: Patrick, Goulart e Caio Vidal. E nos melhores, concordo também que não há como não dar o prêmio de melhor em campo para Davó. Foi o cara que mudou o jogo. Davó, ele chegou a ser, em determinado momento dessa Série B, o jogador mais importante do Bahia. E ele acabou perdendo espaço. Ele se machucou, na verdade, né? Saiu por contusão. E depois que ele voltou, ele acabou perdendo um pouco de espaço. Tá no banco. E hoje, mais uma vez, ele voltou a ser muito importante. O gol dele foi muito importante. Por pouco, ele não faria aquele que seria o gol do acesso do Bahia no final e seria lembrado eternamente por esse acesso, se ele tivesse acontecido hoje. A gente é lembrar desse jogo como o jogo que Davó fez 2 gols, um no final do jogo, e o Bahia subiu por causa dele. Mas, enfim, de fato, acho que não há dúvida nenhuma do melhor em campo. Eu acho que eu vou mudar um pouquinho o restante do pódio. Eu gostei muito da partida de Daniel. Eu achei que Daniel contribuiu muito na criação de jogadas hoje. O próprio lance Daniel do gol está suspenso pro próximo jogo, né? vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta. O próprio lance do gol, o cruzamento que origina o gol, sai dos pés dele. Ele cruza para Ignácio. Ignácio toca de cabeça e Davó acaba marcando. E para mim ele fica em segundo. Você colocou quem mesmo, Iago? Me recorde aí como foi seu pódio. Coloquei o Davó, Ignácio, né? Marcinho e depois Ignácio. Pronto. Pois é, eu tinha notado aqui Mugni também como terceiro colocado, mas de fato a partida de Ignácio foi boa, e a partida de Luiz Otávio também foi boa, embora o Luiz Otávio, eu ainda não vi o lance do gol na televisão, mas ele estava meio que na marcação ali, né? Não sei se teve alguma falha dele, mas eu vi que ele estava próximo ali, não sei se ele estava marcando. Eu não sei se falha, mas eu vi que assim ele dá um pouco de espaço. Parece que ele hesita um pouco na hora do combate. Aí essa hesitada é o suficiente para o Neto Pessoa conseguir cabecear. Pois é, e tipo, se tiver uma participação mais decisiva dele no lance do gol do Vila Nova, não tem como colocar ele, mas nos demais momentos da partida, assim, eu gostei da partida do Luiz Otávio também. E Mugni, ele é sempre um cara importante também para o Bahia, e eu acho que hoje ele, mais uma vez, teve essa importância para o time, uma importância tática, e de muita briga também, muita luta, um cara que corre muito, e gostei da partida dele hoje. Mas no pódio eu vou ficar nessa ordem, assim, Davó, Daniel e Ignácio. Muito bem. Deixa eu ver aqui se temos mais comentários. Igor Santos aqui trazendo toda a indignação dele em relação a Caio Vidal, dizendo que Caio Vidal é horroroso. Jogou nada. É muito jogador ruim junto. Inclusive, hoje assim, ficou devendo. Eu não sei se deixei clara a minha ordem dos piores ali, mas ele é o segundo. Pronto, ele é o segundo. Abaixo de Goulart. Pronto.